nós vamos agora tentar falar com o jornalista Wellington Campos, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos buscar o Wellington, porque tem muito assunto bom para tratar com o Wellington. Nós vamos falar do Cruzeiro, do Fluminense, do Vinícius Júnior e do Vasco da Gama. Vamos tentar contato aqui com o nosso querido Wellington Campos, diretamente do Brasil. O Wellington Campos chegando por aqui. O Wellington, que é um grande jornalista da Super Rádio Tupi e Rádio Itatiaia, já está chegando por aqui o nosso querido Wellington Campos. Então, vamos buscá-lo, o Wellington Campos. Wellington Campos! Wellington Campos, quando você aparece com esse dedão de tudo positivo, é bom demais, meu querido. Hoje o som tá redondinho e vamos tá poder... bonito? Tá tudo ótimo, esse cenário seu aí azul, fantástico. Vamos falar muito de futebol, mas antes eu queria saber de você, tempo e temperatura no Rio de Janeiro e quantos dias faltam para a Copa do Mundo no Catar, meu querido Wellington? Olha, vamos começar pela temperatura, 22 graus, então hoje fez um dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Começou hoje um inverno carioca, né? Um inverno aqui no Brasil, às 6h14 da manhã. Olha como eu tô chato. Tô metido 6 da manhã, mais 14 minutos. É que eu ouvi o Heleno Rottai falando aqui no show do Heleno Rottai da Super Rádio Tupi, tô repetindo. Então, e ele é apaixonado por inverno. Eu tô quase fazendo uma proposta para ele. Ele vai para aí, você vem para cá, Rogério, porque ele adora frio. Ele vai ver o que é bom, frio aí de Boston, né? Pois é, mas vamos fazer essa proposta mais para frente, na hora que o inverno voltar. Porque hoje aqui começa o primeiro dia do verão aqui nos Estados Unidos da América. Temperatura gostosa para caminhar. Já caminhei no parque hoje. O céu azul e branco, tudo muito bom por aqui. Wellington, já que falamos de céu azul e branco... Não, tá faltando uma informação. 152 dias para a Copa do Mundo. 150, quer dizer, 5 meses para a Copa do Mundo. E o Wellington, você vai para a sua... Eu tô rezando pro Papai do Céu me levar. Se ele me levar, eu vou para a 8ª Copa. Mas tem que rezar para ele, tem que me ajudar. Ele vai te ajudar, com certeza. Ele sempre ajudou, sempre ajuda e sempre ajudará. E não vai falhar agora, né, meu querido? Não. Wellington, então vamos falar agora do Cruzeiro. Muitas notícias boas no Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, enchendo os seus estádios, teve um lucro de R$1.650.000 na vitória sobre a Ponte Preta. E agora nós temos essa discussão em relação ao estádio que o Cruzeiro pode jogar, Mineirão ou Betim. Aliás, ontem o Ronaldo, na sua live, Ronaldo TV, ele fez essa enquete, assistindo a enquete, e teve a surpresa pela escolha dos ouvintes dele que escolheram Betim. Como você está vendo essas possibilidades do Cruzeiro ter o seu estádio numa parceria com a Prefeitura de Betim, Wellington? Ô Rogério, em parte a gente já falou disso, né? Quando a gente trouxe o Medioli na semana passada. O que o torcedor está vislumbrando? A possibilidade de um belo lucro que foi prometido pelo prefeito lá de Betim. E isso aí o Mineirão ele não proporciona ao Cruzeiro ainda. Mas tem como criar um mecanismo para tal? Eu acredito até que sim, mas nesse exato momento a gente sempre ouve, né, o próprio Ronaldo, desde que voltou ao Cruzeiro e chegou como presidente da SAF, reclamando do custo do Mineirão. Chegou até a jogar lá no Independência por causa... Tudo passa pelo custo. É igual o Maracanã. Para você jogar no Maracanã e não ter prejuízo, você tem que botar 35 mil, 36 mil pessoas no Maracanã. A partir daí ele te dá lucro. Se você botar menos,
você, como diz lá em Governador Valadares, em Formiga, você troca a cebola ou então você fica numa situação mais complicada, você fica no vermelho. Então, o que o torcedor vê é um novo equipamento para Betim, que é uma outra cidade. Porque eu te confesso, se fosse para Belo Horizonte, eu te diria com toda a categoria, Belo Horizonte não comporta mais um estádio de futebol. Eu te confesso, quer mexer num vespeiro aí? Vamos Quer lá. ver? Eu quero que o torcedor do Galo me entenda, não me bata, entenda. Não haveria necessidade de fazer o estádio do Galo. Desde que Cruzeiro e Atlético muito bem administrassem o Mineirão. Só que aí sim o Atlético tem o sonho dele, quer ter o estádio dele, quer ter as benesses de ter um estádio, como também vai ter aí o custo de um equipamento de um estádio. Então, vejo por esse lado. Você ter o Independência, você ter o Mineirão, já seria suficiente para as 3 equipes de Belo Horizonte. O Atlético vai ter o estádio dele e Betim quer proporcionar ao Cruzeiro, ao custo de 450 milhões de reais, segundo o Vitório Medioli, prefeito de Betim, com 80% da bilheteria para o Cruzeiro, 20% da bilheteria para a prefeitura. Vejo a enquete do Ronaldo e o resultado em cima desses percentuais aí, ô querido Rogério. Pois é, vamos acompanhar. Com certeza o Cruzeiro assinou agora à tarde uma sua diretoria, uma carta de intenção para se aprofundar mais nos detalhes desse projeto. Eu acho excelente, porque na realidade a Minas Arena vem dando um tiro no pé já há algum tempo ao ser inflexível nas negociações com os clubes. E aí corre o risco do Mineirão virar um elefante branco, né? Porque apesar que o Mineirão ficaria sozinho em Belo Horizonte no que se refere aos grandes shows, né? Tudo em torno do Mineirão é muito gigantesco. Vamos ver, tomara que se encaixe tudo e todos sejam felizes nessa história. Meu querido Wellington, inclusive o Ronaldo... Só para concluir, o Mineirão hoje ele ainda não é um elefante branco, mas é um cinza bem clarinho, viu? É um cinza bem clarinho. Eu vejo esses grandes estádios, Rogério, eles precisam ter o que a gente chama de vida diária. Não é só abrir para jogo de futebol, só abrir para show. O próprio Maracanã, o próprio estádio Newton Santos aqui, ele tem que ter alguma coisa, além da visitação do turista, ele tem que ter um bom restaurante, ele tem que ter uma boa rede de lojas, ele tem que ter um cinema, mas o Maracanã foi feito para a Copa de 50, sem estacionamento, fizeram para a Copa de 14, não conseguiram fazer o estacionamento, como vocês dizem aí na América, não parque, não business, não tem estacionamento, não tem negócio. Sim, quer dizer, o Maracanã tem até hoje esse problema de estacionamento por aí? É complicado a questão do estacionamento? O estádio Célio de Barros, que é de atletismo, ele até hoje está no chão, foi derrubado para fazer um estacionamento para atender a Copa do Mundo. Nem reergueram o Célio de Barros, nem fizeram a porcaria do estacionamento, nem o edifício garagem que prometeram na Copa do Mundo, né? O Maracanã tem um outro problema. Você tem, vizinho do Maracanã, você tem o Museu do Índio, é o único museu que tem peças vivas. É impressionante. Não me pergunte como funciona isso. Pois ou eu não sei o que é museu, ou então a palavra museu está sendo mal empregada nesse sentido aí. Mas vida que segue, Rogério. Pois é. Então nós temos na quinta-feira Cruzeiro e Fluminense, ou Fluminense e Cruzeiro, porque o jogo é pela Copa do Brasil no Maracanã, 6 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, e o Fluminense, meu querido Wellington Campos, podemos colocar, é o favorito para esse jogo no Maracanã, né? Vamos lá, o Fluminense é o time da Série A, o Cruzeiro é um time da Série B. Isso não impede que o Cruzeiro elimine o Fluminense da Copa do Brasil.
vou te falar que, pelo que eu já vi, que eu tenho assistido, acompanhado o Cruzeiro e visto até de pertinho, como vi no jogo do Vasco, muito bem arrumado. O Fluminense vai ter muita dificuldade. O Fluminense é o favorito para esse jogo de quinta-feira? Com certeza. Mas vai ter muita dificuldade nesse jogo com o Cruzeiro para quinta jogo de ida da Copa do Brasil. Se fosse para apostar, Rogério, eu botava R$10 no Fluminense e R$10 no Cruzeiro. Eu não botava o dinheiro todo num lado só, não. Pois é, na realidade vai ter um bom público, mais de 27 mil, né, ingressos vendidos hoje de manhã, com certeza vai alcançar um bom público. O Wellington Campos, quem esteve visitando o museu da CBF foi o Vinícius Júnior, amigo. O Vinícius Júnior, né? O garoto que fez o gol do título da equipe do Real Madrid na Liga dos Campeões. É uma das grandes esperanças que nós temos na Copa do Mundo, né? E foi visitar hoje a CBF. Da TV CBF, eu peguei uma parte do vídeo que ele foi conhecer a estátua de cera do Pelé. Eu tenho até uma foto nas minhas redes sociais como se eu estivesse entrevistando o Pelé, que nesse boneco de cera aí, né, cara? Mas é muito igual. Vamos ver o Vinícius Júnior aí? Vamos ver o Vinícius Júnior ao lado da estátua do rei do futebol, Pelé. Até o cabelo, mano. Feliz de estar aqui, né? Vim conversar um pouco com o professor e conhecer a estátua do nosso rei também, que eu não tinha visto ainda. E sempre bom estar na CBF, sempre bom estar com a seleção e estar com essa galera que fazem de tudo por nós, né? Para deixar tudo preparado e feliz de estar aqui. Que era muito parecido, para não ficar olhando muito, senão ele ia acabar se mexendo. Até o Davizinho está o teu nome aqui na história da seleção também, né? Agora que você viu, as Copas do Mundo aí no horizonte, não dá uma vontade de escrever teu nome aqui também no museu? Se Deus quiser, né? Estamos fazendo uma grande preparação para que no final do ano a gente possa conseguir o Hexa, que é nosso maior objetivo. O Wellington Campos é uma simplicidade, o Vinícius Júnior. Tomara que ele não a perca, né, amigo? Porque realmente a história do Vinícius, quer dizer, a ida para o Real, como ele foi tratado lá no Real, jogando no Real B, e depois também a ida para o profissional, onde ele teve muitas dificuldades iniciais, mas mostrou que quem sabe jogar acha o seu espaço, né, Wellington? E bem orientado, né, Rogério? Em cima do que você está dizendo, bem orientado, tem uma boa cabeça, é muito centrado. Inclusive, a gente comentava isso lá em Tóquio, que ele nos concedeu uma entrevista coletiva e eu conversava com os colegas de imprensa que lá estavam e a gente falava justamente, olha, o que evoluiu o Vinícius Júnior, não só do futebol, mas também no trato com a imprensa. Perguntas que foram feitas, todas foram respondidas com conteúdo, e não é aquele negócio monossilábico, não. Com a resposta, como dizem os gaúchos, coxuda, que é uma resposta bem dada, com muitas palavras. Então, o Vinícius Júnior demonstrando esse amadurecimento, e só tem a melhorar e a crescer, não só com a bola nos pés, como o microfone também. Eu sou fã do Vinícius, torço muito por ele. Inclusive hoje, ele até não gosta que fala muito não, mas ele tem um instituto com o nome dele, que cuida de crianças carentes, com foco na educação e no futebol. Está dando uma grande festa no interior do Rio de Janeiro para essa meninada. Eu recebi essa informação hoje. Inclusive, lá na CBF, ele falou sobre esse Instituto Vinícius Júnior, que o Neymar também tem, né? O Neymar também tem o Instituto Neymar, se não me engano, fica em São Sebastião, lá perto de Santos, que cuida também de crianças carentes. Vários jogadores têm esse tipo de instituto. É uma maneira de devolver à sociedade o muito que eles ganham
não só do carinho, mas do que o futebol paga também para eles, né, Rogério? Muito bom, é muito bom ver essa iniciativa e é muito legal ver a autoestima do Vinícius lá em cima e isso se reflete no campo com certeza e quem sabe o Brasil na Copa do Mundo do Catar traga esse título tão esperado, né, Wellington? Há quantos anos nós não conquistamos uma Copa do Mundo, meu querido Wellington? 20 anos, Rogério. Há 20 anos atrás, 2002, o Brasil conquistava a sua última Copa na Coreia e no Japão, inclusive com o Ronaldo Fenômeno sendo, né, o grande personagem naquela final, fazendo 2 gols em cima de Oliver Kahn, aquele goleiraço da Alemanha, e o Brasil conquistando a Copa de 2002. Vamos tentar de novo conquistar uma Copa do Mundo. E um outro protagonista é Neymar, que estava voltando aí dos Estados Unidos, teve que fazer um voo, uma aterrissagem, né, um pouso de emergência em Roraima, lá em Boa Vista, por causa do para-brisa do avião. Teve um problema e aí teve que dormir lá em Roraima. O seu avião já teve problema no para-brisa? Não, meu avião anda muito baixo, sabe? Anda pela terra, então não tive esse tipo de problema. Meu querido Wellington, vamos falar do Vasco da Gama, que vai muito bem, obrigado, não é isso? É o único invicto na Série B e tem um jogador que passou pelo Cruzeiro algum tempo atrás, jogador muito rodado, mas que tem feito boas partidas pelo Vasco da Gama, o Edmar, né, Wellington? Muito bem. E ele funciona hoje ali naquele setor defensivo sem a bola como um terceiro zagueiro, viu, Rogério? Junto com o colombiano lá, que é o Quinteiro, e mais o Anderson Conceição. E hoje ele conversou conosco lá no CT Moacir Barbosa e uma pergunta que foi feita é sobre a matemática que eles estão fazendo. O Cruzeiro tem 31 pontos e o Vasco tem 27. E já vamos para a 14ª rodada. Esgotaram os ingressos em menos de 10 horas para Vasco e equipe do Operário. 22 mil ingressos foram vendidos. Olha a matemática que ele faz para o Vasco voltar à Série A, que serve também para o Cruzeiro. Rogério, bota aí. 22 mil ingressos vendidos em São Januário, né? Como sempre. Isso aí. Vamos ouvir o Edmar, então, aqui no programa Papo de Bola. Eu acho que a nossa matemática ela tem sido jogo a jogo. É claro que você se distanciar ali cada vez mais do quinto colocado te dá muito mais confiança para você trabalhar e você fazer as coisas bem. Então, como eu falei, o Vasco ele trabalha pensando jogo a jogo e é claro que a gente espera atingir no mínimo aí no primeiro turno aí, sei lá, 35, 36 pontos, né? E a partir disso aí a gente sabe que é uma matemática ali mais ou menos uns 63, a média normalmente nos últimos anos tem sido 63, 64 pontos, né? Te dá essa garantia de subida de divisão. Então nós temos trabalhado em prol disso. Eu acho que jogo a jogo nós temos matado um leão por jogo e a gente espera continuar crescendo como time, né? E se você cresce como time, eu acredito que os resultados eles se tornam muito mais próximos. Então é isso que nós queremos fazer. Eu acho que, né, eu estava até conversando com o Anderson Conceição, né, se nós conseguimos aí no mínimo aí mais pelo menos umas 11 vitórias, 12 vitórias, eu acho que vai nos dar aí uma garantia aí de alcançarmos o nosso objetivo, que é primeiramente subir o Vasco para a Série A e depois nós vamos sim brigar pelo título aí, que acredito também que estamos e somos muito capazes de poder brigar por isso. Pois é, o Wellington Campos, realmente a matemática do Edmar bate com as contas que estão sendo feitas também pelo Cruzeiro. Aliás, esse número de pontos a essa altura do campeonato dá uma tranquilidade, inclusive, de tanto o Vasco como o Cruzeiro ganharem os seus jogos em casa, já seria suficiente para subir para a Série A, né, Wellington? Eu vejo para o Cruzeiro e para o Vasco, né, quanto antes confirmar a volta à Série A, mais tranquilos para os dois clubes e mais tempo ganharão as gestões para já planejar o ano seguinte. Nós vamos para a 14ª
rodada da Série B do Brasileirão, e o Cruzeiro aí com 31 pontos, o Vasco com 27, você tem o Bahia com 25 também, você tem o Grêmio com a 4ª colocação, e você tem o Vasco com 7 pontos do 5º colocado, que é o Sport. E o Cruzeiro do 5º tem 11 pontos. Olha a importância dessa gordura, porque você também tem essa matemática para fazer. Sua matemática sempre é olhar o 5º colocado. Sim. Rogério? Sim, na realidade, a Série B tem 4 campeões, né? Os 4 times que vão para a Série A. Eu acho que realmente você tem razão. Quanto mais cedo você, com certeza, vai ter que reforçar o seu time, apesar de vários jogadores que estão jogando a Série B terem um reconhecimento do esforço, né, dos seus clubes, mas muitos com certeza não vão seguir esse barco na Série A. Com certeza é preciso fazer trocas e melhorar o elenco. Bom, Wellington, ontem nós tivemos um jogão, Palmeiras virando em cima do São Paulo, basicamente nos acréscimos, né? O segundo gol do Palmeiras já foi aos 50 minutos do acréscimo, e mais uma vez o São Paulo tendo dificuldades no segundo tempo. Eu trouxe uma matéria que o São Paulo é o time da Série A que mais perde pontos no segundo tempo de uma partida no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem um técnico substituto que está invicto, meu querido Wellington. É o João Martins, né? Sempre que ele entra, o Palmeiras ganha. Ou seja, quando não tem o Abel Ferreira, bota o João Martins e ele leva bem. Foi assim contra o São Paulo. E ele lembrou, o São Paulo só perdeu 2 vezes jogando no Morumbi esse ano. As 2 para o Palmeiras. Vamos ver o João? Vamos ouvir o João Martins, o técnico invicto do Palmeiras. Sim, a primeira parte foi um jogo equilibrado. O São Paulo teve a sorte de fazer aquele golo, faz parte do jogo. Sabemos que o futebol é assim. Nós tivemos as nossas oportunidades claras na primeira parte, não o conseguimos fazer. O São Paulo também teve mais 1 ou 2 remates perigosos. Foi o resultado ao intervalo. Sabíamos que tínhamos que alterar esse resultado. Viemos aqui para ganhar e na segunda parte arriscámos e com uma grande capacidade mental demos tudo o que tínhamos. Mesmo que não tivéssemos ganho, saíamos tristes com o resultado, mas satisfeitos com o desempenho e a atitude dos jogadores. Porque a única coisa que nós lhes pedimos é que deem tudo o que podem e o que têm a cada jogo. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas felizmente conseguimos dar a volta, dar os parabéns aos jogadores com uma grande capacidade mental num estádio muito difícil, onde todas as equipas têm grandes dificuldades, onde só uma equipa ganhou aqui este ano, que fomos nós. Esta foi a segunda. E dar os parabéns porque deram tudo até o último segundo e acreditaram até ao fim pela vitória. Pois é, técnico interino João Martins do time do Palmeiras. Abel Ferreira está de Covid-19, né, e não pôde atuar ontem. Wellington, o time brasileiro a ser batido nesse momento é o Palmeiras, meu querido? Com certeza, com certeza. Hoje, inclusive, eu conversava também com outros companheiros jornalistas e nem o Atlético, que foi campeão ano passado, e nem o Flamengo nos está passando uma confiança, né, uma credibilidade, uma certeza de que vão brigar pelos títulos. Podem até serem campeões de Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão. Mas nesse exato momento, dia 21 de junho, não sinto essa firmeza nem no Fla, nem no Galo. Vejo o Palmeiras muito firme nessa caminhada. Alguém pode brigar com ele? Acho que sim, o Corinthians pode brigar, mas o time do Palmeiras é melhor. Outro time pode chegar ainda lá em cima e brigar, sem ser Atlético e Flamengo? Até pode acontecer, mas tá difícil segurar esse Palmeiras aí, viu, Rogério? Sim, eu concordo com você, mas ainda acho que tanto o Atlético como o Flamengo
num primeiro momento, o Atlético, inclusive, com a volta do Vargas e do Keno, e com reforços que o Flamengo o Atlético começa a trazer, contratou o Gemerson, vem alguns outros jogadores agora, o Pavon, o argentino é muito bom jogador, eu acho que o Atlético ainda tem tempo. Pode engrenar, né? Pode engrenar. E o Flamengo, com algumas modificações, até o Marcos Coelho trouxe algumas mudanças para o jogo pela Copa do Brasil amanhã. Eu achei interessante, torcendo para que o Fabrício Bruno volte a jogar para compor a zaga com o Rodrigo Caio, que eu entendo que é a melhor zaga na minha maneira de ver do Flamengo. E amanhã uma modificação, a entrada do Arão, a saída do Vitinho, que infelizmente não é um jogador que tenha mostrado bom futebol para continuar jogando no Flamengo, adiantando o Andrés, Arrascaeta compondo o ataque com Gabigol e Everton Ribeiro. É um grande time ainda, né, Wellington? Com certeza. Acho que esses jogadores e a volta do lateral esquerdo, Felipe que Luiz. Acho que se não jogar sábado, quarta e domingo, intercalar os jogos, ainda tem futebol a dar, o Flamengo vai para um outro patamar. E a partir do dia 18 de julho, com a chegada do Everton Cebolinha, que vai ser um bom substituto para, infelizmente, essa contusão séria do Bruno Henrique, né, Wellington? É verdade. Não, você foi feliz no que comentou dos dois times e veja essa escalação de amanhã do Flamengo melhor do que a escalação do último domingo. Né? Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz, Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Andrés Pereira, Arrascaeta e Gabigol. Eu gosto dessa escalação do Flamengo. Ela é uma escalação mais fechada e que com a bola nos pés sabe jogar também, Rogério. Pois é, eu estendi demais, mas rapidinho uma pergunta para você. Você que acompanha sempre mais próximo, como você vê o Davi Luiz, o zagueiro Davi Luiz? Ele teria condição de repente, jogar de volante? Porque eu, particularmente, não gosto do Davi Luiz como zagueiro, amigo. Isso aí o Mourinho falou para ele, né? Você lembra que o Mourinho lá na Inglaterra disse: Felipe, Davi Luiz, você não é zagueiro, você é volante. E ele insistiu querendo ser zagueiro, poderia ser um volante. Concordo contigo. O problema é convencer o Davi Luiz a jogar de zagueiro. Para o jogo de amanhã tá fora. Não acredito que ele permaneça no Flamengo. Assim que terminar o contrato, acho que ele volta até para a Europa. Eu esperava mais dele aqui no Flamengo, viu, Rogério? Mas vejo ele como volante e não como zagueiro. Pois é, eu não sabia que o Mourinho tinha dito isso. E, na realidade, a análise que eu faço do Davi... Tem tempo que o Mourinho falou isso para ele. Mas o Mourinho enxerga muito mais do que o simples radialista aqui nos Estados Unidos da América. Eu realmente acho que o Davi Luiz não marca ninguém para um zagueiro. Tem pouco empenho na marcação, adora sair jogando, mas a gente sabe que um bom zagueiro começa defendendo, né, Wellington? O Gilson Ricardo aqui está contando de um treinador do Botafogo, acho que Paulinho de Almeida, acho que foi Paulinho de Almeida, virou para o zagueiro do Botafogo, toda hora ia lá para o ataque. Disse: meu filho, você já fez quantos gols na sua carreira? Já fiz uns 15. Então, não, já fiz uns 5. Então você fica lá na zaga, que continuar desse jeito, não vamos tomar 15 gols. Então, você é zagueiro, você não é artilheiro. Então fica quieto lá na defesa. O Davi Luiz tem essa mania de querer ir lá pro ataque e tal. Aí você vai me fazer lembrar daquele 7-1 lá do Mineirão. Ele fez... Eu já achava isso, aquele 7-1, aquela atuação dele é lamentável, realmente. Mas deixa o Davi por lá. Bota uma pedra em cima disso aí, seu Rogério. Vamos pôr. Um abraço, Wellington. Como sempre estendo a conversa com você. Obrigado, meu querido, e até amanhã. Um abraço, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Pois é, jornalista Wellington Campos. Acabo
comendo o tempo do Wellington Campos mais do que eu deveria. Obrigado, gente. A gente volta amanhã com o programa Tudo Azul às 3 da tarde e depois o programa Papo de Bola.